Caros alunos e alunas, nesse bloco iremos tratar sobre particularidade da despesa pública. O primeiro item trata-se acerca do restos a pagar. Vamos lá, uma definição de restos a pagar. Constituem a contrapartida das despesas correntes ou de capital incorridas e não pagas. São obrigações do Estado junto a seus credores que surgem no exercício financeiro, quando se constata que existem empenhos emitidos e não pagos. Logo, referem-se às contas a pagar da contabilidade geral. Então, a gente pode fazer a correlação, os empenhos que vão ser emitidos em determinado exercício financeiro, durante a execução do orçamento, isto é, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, nós vamos ter, ao final do exercício, quando do fechamento do balanço orçamentário, identificado o montante dos empenhos que foram emitidos, porém não foram pagos. Então, vamos supor, ao final do exercício nós temos determinada entidade cujo montante dos empenhos foi na ordem de R$1 milhão. Porém, desses R$1 milhão de empenhos emitidos, 800 mil foram liquidados. E desses 800 mil liquidados, 700 mil foram pagos. Então a gente tem aí 3 estágios da execução da despesa, como já nós vimos anteriormente no tópico de despesas públicas. O empenho, a liquidação e o pagamento. A diferença, então, dos empenhos emitidos e liquidados, então no caso aí, empenhos liquidados foram 800 mil. Então nós teremos 800 mil de empenhos liquidados e empenhos pagos 700 mil. A diferença de restos a pagar vai ser os empenhos emitidos, 1 milhão, menos os empenhos liquidados. Nós vamos ter aí, então, no montante de 200 mil em restos a pagar. A diferença do restos a pagar processados para o não processados são que os restos a pagar processados são os empenhos liquidados, mas não pagos. E os não processados, empenhos emitidos, mas não liquidados e pagos. Então, no exemplo que nós demos anteriormente, qual o montante de empenhos emitidos? R$1 milhão. Qual o montante de empenhos emitidos, mas não liquidados e pagos? Vai ser R$200 mil, porque nós não tínhamos 1 milhão de empenhos emitidos, somente 800 foram liquidados. Então, 200 mil, diferença de 1 milhão para 800 mil dos empenhos liquidados, vão ser restos a pagar não processados. Os restos a pagar processados são os empenhos liquidados, mas não pagos, vão ser quantos? Recapitulando, nosso exemplo, 1 milhão de empenhos emitidos, 800 mil de empenhos liquidados e 700 mil de empenhos pagos. Então, restos a pagar processados vai ser a diferença dos empenhos liquidados em relação aos empenhos pagos. 800 mil de empenho liquidado menos 700 mil de empenho pago. Então, o montante de restos a pagar processados será de R$100 mil. Outra característica da despesa pública são as despesas de exercícios anteriores. Há uma distinção entre despesas de exercícios anteriores e restos a pagar. Como nós vimos anteriormente, os restos a pagar são os empenhos emitidos, porém que não foram pagos durante o exercício. Uma observação importante, o que recomenda a Lei de Responsabilidade Fiscal? Para inscrição do restos a pagar, processados e não processados, a entidade deverá ter correspondente em disponibilidade financeira. Então, lembrando, nosso exemplo em que a entidade ficou com 200 mil em restos a pagar.
logicamente, para inscrever esse resto a pagar, deixar inscrito no balanço financeiro esse montante de restos a pagar, a entidade terá que ter o correspondente em disponibilidade financeira. O que ocorre com o restos a pagar? Para distinguir o resto a pagar processado e não processado. Muitas vezes o empenho foi feito, porém ainda não deu tempo de o credor do fornecedor, por exemplo, entregar o bem do qual foi objeto da aquisição e da emissão do empenho. Ao final do exercício, a administração tem que encerrar, consolidar suas demonstrações. Então, esse empenho em favor de determinado credor será uma obrigação da entidade. Tão logo o credor entregue o bem, isto é, no exercício seguinte, a empresa fará, no caso a entidade fará, o pagamento desse empenho. Então, o restos a pagar é referente a uma despesa do exercício quando da sua emissão, diferente da despesa de exercícios anteriores, que nós vamos ver, tratam de algumas situações específicas. Primeira delas, despesas de exercícios encerrados, não processados na época própria. Então aí já temos uma distinção entre despesa de exercícios anteriores e restos a pagar. Vamos citar um exemplo. Vamos supor que no exercício de 2010 foi feito um empenho para um fornecedor entregar material de expediente junto à administração. Passado determinado período, o fornecedor foi e entregou esse material no almoxarifado. Só que em decorrência de uma transição do responsável do almoxarifado, essa nota fiscal foi extraviada. Chega ao final do exercício, o responsável, pelo departamento financeiro, pelo departamento contábil, verifica que esse empenho ainda se encontra em aberto. Porém, não se tem disponibilidade financeira para deixar esse empenho como restos a pagar. Esse empenho é, então, cancelado. Só que chega o exercício de 2011, e aí o fornecedor que entregou essa mercadoria junto ao almoxarifado vai à administração cobrar o pagamento sobre esse material de consumo. É verificado e acabam encontrando a nota fiscal de um empenho do ano passado e que o empenho foi estornado, o empenho foi cancelado. O que deve ser feito? A nota fiscal, comprovado que o material foi entregue, nota fiscal devidamente atestada, deverá ser encaminhada à administração para a formalização de um processo administrativo. Processo administrativo que irá reconhecer essa despesa. Reconhecida essa despesa pelo ordenador de despesa, essa despesa será então classificada como despesa de exercícios anteriores. É uma despesa que se refere a 2010, o empenho tinha sido feito em 2010, porém esse empenho foi cancelado. Agora, para empenhar essa despesa, a dotação será utilizada do orçamento de 2011. Por conta disso, a classificação se dará como despesa de exercícios anteriores, porque está sendo reconhecida, empenhada, será paga no exercício de 2011, mas se refere ao exercício de 2010. Outra situação, restos a pagar com prescrição interrompida. Então, teria sido feita a inscrição do restos a pagar, porém, esses restos a pagar teriam sido cancelados. Logicamente, se ele foi cancelado, se refere a uma despesa do exercício anterior, tem que ser reconhecida no exercício seguinte. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício. Então, a situação que nós demos no exemplo no início se enquadra bem nesses três tipos de exemplos. Mas aqui também a gente tem um outro exemplo. Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício financeiro. Então, vamos supor que um servidor público tenha direito a salário família no mês de outubro de 2010. Porém, ele formaliza essa solicitação, solicitando o salário família, porém, decorrência de trâmites burocráticos, a administração vai implantar na folha, somente em janeiro de 2011, o direito desse servidor em relação ao salário família. Ora,
Se ele tinha direito a partir de outubro, novembro e dezembro, e isso só está sendo reconhecido em janeiro de 2011, esses 3 meses, quando do reconhecimento, quando da implantação da folha em janeiro de 2010, ocorrerá como despesas de exercícios anteriores, porque outubro, novembro e dezembro referem-se a 2010, mês de competência, a garantia do servidor de 2010. Então, em 2011, será feito o reconhecimento como despesas de exercícios anteriores. Mesma situação. O recurso sairá do orçamento de 2011, mas se refere a uma despesa de 2010. Por isso que é despesa de exercícios anteriores. O valor inscrito em restos a pagar menor que o valor real da despesa a ser pago. Isso acontece muito com as tarifas, né? Tarifas de energia, tarifas de água. Quando nós pagamos a tarifa de dezembro, né, no mês de janeiro. Então, geralmente, né, ao encerrar o exercício de 2010, vai ficar inscrito, né, um montante, né, de empenhos de restos a pagar para efetuar o pagamento dessa despesa correspondente a dezembro. Só que as tarifas, o valor das tarifas oscila muito. Em determinado mês eu posso pagar uma conta de energia de R$1.000, no mês seguinte ser 1.050, no outro mês 970. Então, foi deixado um montante de empenho para pagamento de uma tarifa de água. Né? Por exemplo, ficou um empenho, um saldo de empenho de R$400 para pagar a tarifa referente ao mês de dezembro. Só que no mês de janeiro é apresentada a conta no valor de R$430. Ora, o empenho que ficou inscrito em restos a pagar não é suficiente para efetuar o pagamento dessa conta de tarifa. Então, esses R$30 de diferença vão ser utilizados do orçamento de 2011, mas se utilizando da classificação de despesas e exercícios anteriores, porque se refere à tarifa de competência do mês de dezembro. Né? Então, essas são as situações para a classificação em despesas e exercícios anteriores. Outra característica da despesa pública são os suprimentos de fundos. Né? Suprimento de fundos nada mais é do que um adiantamento concedido a servidor público. Né? Os suprimentos de fundos ficaram muito conhecidos, né? Da população em geral por conta, né, dos cartões corporativos. Mas é um procedimento legal, é a entrega de numerário a servidor público para fazer face a pequenas despesas, né? Que levariam muito tempo se transcorresse normalmente. Uma licitação, né? Posteriormente a licitação, o empenho, né? Posteriormente do empenho, a pessoa responsável teria que se utilizar do recurso. Então o suprimento de fundos vem dar uma celeridade para a execução dessas despesas de pequeno vulto. Vamos ver o que diz o artigo 68 da Lei 4.320. O regime de adiantamento é aplicável aos casos de despesas expressamente definidas em lei e consiste na entrega de numerário a servidor, sempre precedida de empenho na dotação própria. Isso é, estou concedendo um adiantamento ao servidor, mas nós vimos que na administração pública, na contabilidade pública, toda despesa deverá ser precedida de prévio empenho. Então esse empenho sai em nome do servidor que estiver recebendo o adiantamento. Né? Então, no campo constante de credor, constará o nome do servidor. Para o fim de realizar despesas que não possam se subordinar ao processo normal de aplicação, né? Ou tenham algum caráter sigiloso, ou que necessitem de uma celeridade, né? Como dito anteriormente, se seguir o processo normal de aplicação, o processo é muito longo, né? A despesa, a execução dessa despesa não permite esperar todo esse processo. Então, por isso que é feita a execução da despesa através de suprimento de fundos. O artigo 69 também tem um item importante. Não se fará adiantamentos a servidor em alcance. O que é servidor em alcance? Servidor que tenha sido negada ou rejeitada sua prestação de contas, ou que ele não tenha feito essa prestação de contas dentro do prazo. Então, isso que é servidor em alcance, nessas situações.
nem é responsável por 2 adiantamentos, né? Então, por exemplo, o servidor público ele pode ter, né, dentro da sua execução, 2 adiantamentos. Os elementos de despesa para a execução dos adiantamentos são material de consumo, serviço terceiro, pessoa jurídica, e serviços de terceiro, pessoa física. Então, dentro desses 3 elementos, o servidor vai poder ter no máximo 2 adiantamentos. Então, ele vai pegar um adiantamento para material de consumo e um adiantamento para serviços de terceiro, pessoa física. Para pegar um adiantamento de serviço de terceiro, pessoa jurídica, ele vai ter que esperar o prazo de execução desses 2 adiantamentos, né? Então, prestar conta de pelo menos um desses 2 adiantamentos que ele pegou, para assim solicitar o outro referente a serviço terceiro, pessoa jurídica. Então, apesar de trabalharmos com 3 elementos de despesa, o servidor tem no máximo a execução de 2 adiantamentos simultaneamente.